Final de estadual é abril normalmente, não? Não. Então, é que o planejamento do show vem muito antes do calendário ser divulgado. Mas a semifinal não seria nessa data. Não, tudo bem, mas o estádio está fechado para o show antes da divulgação do calendário. Mas a semifinal ia ser a semana seguinte. Tudo bem, mas não é um show que tem que se planejar. É isso que eu quero dizer, entendeu? Só o seguinte, tem um ponto que vai dar mais confusão. Na volta eu vou explicar a confusão que vai dar. Tá? Não a que tá dando, a que vai dar. Mas assim, o calendário foi divulgado dia 12 de novembro. Para dizer que os campeonatos estaduais vão começar dia 12 de janeiro. O que significa que você decidiu dia 12 de novembro que as férias dos jogadores iam ser mais curtas ou que a preparação ia ser mais curta. E, portanto, a semifinal do campeonato, nesta data, não seria a semifinal do campeonato. Seria a última rodada da fase de classificação. Mas Podia dar problema do mesmo jeito, mas ia ser outro problema, Luísa. O que eu quero dizer é que, independentemente da importância do jogo, o show já estaria marcado no estádio. O show está marcado porque o Palmeiras tem uma arena multiuso. Sim. E ele vai ter que lidar com esse com antecedência. A turnê do artista, ele vai para Buenos Aires, vai para Montevidéu e vem para São Paulo. O show já está agendado. Mas a tabela do campeonato ia ser diferente. A semifinal ia ser semana que vem. Não seria um jogo de tamanha importância. O Ailton Feitosa pergunta aqui, Mili, se você acha que o São Paulo reclama, não é só uma onda para desviar o foco caso seja derrotado? Ele está te perguntando. Assim, não dá para dizer que não, né? Não dá, assim, vários não quer jogar no estádio do Palmeiras, quer dar uma tumultuada, pode ser tudo isso, mas o PVC falou uma coisa no começo que eu acho que, assim, não tem vilão. A gente quer achar um vilão, a vítima e o herói. Não tem. Tá todo mundo brigando por coisas que nós, no lugar deles, brigaríamos. Se a gente fosse do São Paulo, a gente ia falar, olha, não, eu não quero jogar no Palmeiras, eu quero sair. O Palmeiras ia falar, não, eu quero jogar no meu estádio, manda meu. Tá todo mundo certo, entendeu? Ou todo mundo errado, né? Todo mundo brigando pelo seu ali, não pensando no bem do campeonato. Quando voltar, deixa eu contar a história, a confusão que vai dar. Vai dar uma confusão. Vai dar uma confusão. Aí a gente vai falar do Corinthians, mas antes você explica essa confusão, PVC. Quanto tempo? Estamos voltando já, na regressiva aqui. Voltamos então na TV e também no YouTube, estamos ao vivo com o De Primeira. A gente está falando sobre a polêmica na semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. A gente vai falar já sobre o Corinthians que entra em campo logo mais, mas o PVC quer explicar algo que pode dar problema ou que vai dar problema no calendário logo mais. Vai dar problema. Olha assim, porque a pergunta no intervalo foi, o show seria um problema se o calendário não tivesse mudado? Não, provavelmente o jogo semifinal seria uma semana depois. E, portanto, não teria o problema na semifinal do show. Teria o problema do show do mesmo jeito, mas a semifinal ia ser depois. Então, ia ser um jogo menos relevante. Mirassol e Palmeiras em Mirassol, pela tabela. Não seria Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Mas o que vai acontecer agora é o seguinte. Classificam-se os dois finalistas. Né, o vencedor de Palmeiras e São Paulo e o vencedor de Corinthians e Santos. E vamos fazer a final espalhada. Dia 16, domingo da semana que vem, o primeiro jogo. E dia 27, quinta-feira, depois da data FIFA, o segundo jogo. 27, tá marcado faz um tempão. Acontece que a CBF ainda não divulgou o desmembramento da tabela, mas todo mundo nos bastidores já sabe que a tabela desmembrada terá, a não ser que haja uma mudança, Palmeiras e Botafogo no sábado, dia 29, Bahia e Corinthians no sábado, dia 29. E a CBF planeja uma festa de abertura do campeonato em Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, no jogo do campeão brasileiro Botafogo contra o Palmeiras vice-campeão, no Allianz Parque, dia 29. Bom, se a final for dia 29, se a abertura do campeonato for dia 29 com Palmeiras e Botafogo e com Bahia e Corinthians, e se a final do campeonato for Palmeiras e Corinthians, a final não pode ser na quinta-feira, dia 27, como está marcada. Tem que ser na quarta-feira, dia 26, para poder jogar no sábado. Palmeiras e Botafogo, Bahia e Corinthians. De acordo? Quarta-feira, dia 26, portanto, vai ter que antecipar a final. O que é que tem na terça-feira, dia 25? Argentina e Brasil. E tem não só Argentina e Brasil.
tem a data FIFA completa. Ou seja, o Neymar pode estar na seleção, o Lucas Moura e o Oscar podem estar na seleção, o Gustavo Gomes pode estar na seleção, o Arboleda pode estar na seleção, o Memphis Depay, que joga no domingo, pode estar na seleção, o Yuri Alberto pode estar na seleção, um monte de coisa pode acontecer. O Félix Torres pode estar na seleção, porque tem data FIFA na terça-feira. E a CBF não anunciou o desmembramento, mas o desmembramento extraoficial diz que a abertura do campeonato vai ser sábado, dia 29, com Palmeiras e Botafogo, e mais tarde com Bahia e Corinthians. Ou seja, para falar o português rasgado, não vou falar português rasgado. Fala, vai dar problema. O que você ia falar? Não, eu ia falar a mesma coisa com outra palavra. Vai dar problema. Então, já o que se anuncia diante desse calendário. Vai dar M, era isso? Eu ia falar isso. Eu não ia falar. O Hernan já fala. Então... O Hernan já fala. Não, vou falar, você já falou. Já que esse calendário ele vira um problema para todo mundo, o Corinthians também está de olho, até porque está numa maratona danada aí de jogos por conta da pré-Libertadores, que acaba atravancando um pouco esse início de campeonato, esse início de temporada, melhor dizendo, e hoje entra em campo contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, 9h30 da noite, jogo de ida pela terceira fase da pré-Libertadores. Ramon Dias deve fazer algumas mudanças na equipe, a gente já vai falar sobre isso, mas antes quero ver com o Hernan como é que o Corinthians está se planejando, né? Porque tem essa viagem, tem jogo decisivo pela semifinal do Paulista contra o Santos no domingo e depois tem o outro jogo, que é na quarta-feira, na Neoquímica Arena. Então, também está tendo que conciliar as duas competições, o que não é uma tarefa fácil, Hernan. O Corinthians tem alguma prioridade, se é que dá para dizer, né? Um campeonato paulista versus uma Libertadores. Mas um campeonato paulista é um clássico. Como é que o Corinthians tem se organizado nesse sentido? Quando você conversa com dirigentes ou pessoas do staff do Corinthians, dessa maratona, a resposta é engraçada porque ela é sempre muito parecida. É pegado, é difícil, tem que ter muito planejamento. O Corinthians, aliás, fez um planejamento e comemorou muito esse planejamento, né, de segurar, por exemplo, o Garro no jogo contra o Mirassol. Deu certo a entrada do Romero. O Romero acabou fazendo gol, o Corinthians fez 2-0. O Corinthians se classificou, conseguiu descansar alguns atletas. Foi para Guayaquil, voo fretado, né? Ganhando tempo, isso é muito importante. Então o Corinthians, claro que quer estar nesse bolo, o Corinthians quer passar por tudo isso que está passando, porque se tivesse descansando é porque estaria eliminado no Paulista, não estaria na Libertadores. Então o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer estar disputando, quer estar nesse bolo, quer ter esse tipo de problema. Então o Corinthians vai hoje bem focado e o Corinthians principalmente leva nessa bagagem para Guayaquil todos esses sustos que passou com o CV na Libertadores e com o aprendizado de que Libertadores não dá para brincar. Libertadores não é um campeonato assim que você pode levar a primeira fase do Paulista, vai aqui, a toque de caixa, a gente ganha de 1-0 aqui, outro 1-0 ali, descansa. Não dá, é paulada, é pauleira. Então, assim, o Corinthians vai para esse jogo contra o Barcelona sabendo que não pode vacilar e que tem um grande adversário no fim de semana, que é o Santos do Neymar e que vem crescendo muito. Então é uma semana muito importante para o Corinthians e é uma semana para mostrar para o torcedor que não dá só para ficar vencendo em tipo de vitórias com a cara do Corinthians. É para mostrar também um algo a mais, que esse time sabe que pode ter um algo a mais. Imagino que seja uma recuperação depois de uma pequena oscilação ali na temporada. O Corinthians vinha muito bem, mas deixou a desejar em algumas partidas, então já liga o sinal de alerta, tipo, olha, as coisas não são fáceis, a gente tem que entrar ligado sempre. Me parece que realmente o último confronto, Mili, deixa uma lição para esse Corinthians e vai ter que entrar muito forte, até porque o adversário, ele é mais poderoso do que o adversário, do que o CV que ele enfrentou agora há pouco, né? É um time que hoje ele é líder do campeonato equatoriano, vem de 3 jogos, 3 vitórias no torneio, vem de 11 jogos de invencibilidade e que tem muito mais tradição na Libertadores do que o CV. Então, é um confronto mais difícil. Como que você vê esse duelo de hoje? Como que você vê? Como você vê? Gente, eu acho que o Corinthians nem precisaria da UCV
buscar uma lição. O Corinthians tem o Tolima na história. Se o Corinthians não aprendeu nada com o que ele já passou em pré-Libertadores anteriores, eu acho que fica difícil mesmo, porque não dá para brincar em nenhum momento. Para o Corinthians, a Libertadores já começou, não é pré-Libertadores. É essa aí, esse é o jogo. E vai ser um jogo muito diferente do que foi com a UCV. Então, o Corinthians vai ter que esquecer temporariamente essa ideia de tentar fazer gol de letra, sabe? Tá na cara do gol, não dá um passe, vai ter que chutar. Vai ter que levar mais a sério. Foi realmente, assim, como corintiana, ver o primeiro jogo contra o CV foi desesperador, porque parecia que o Corinthians não tinha entendido nem onde ele estava, nem que camisa que eles estavam usando. Porque a camisa do Corinthians não prevê aquele tipo de negligência durante uma partida. Então tem que mudar sim, tem que mudar da água para o vinho. Agora, esse negócio do calendário de estar muito apertado, muitos jogos, assim, finalmente a gente está vendo um Campeonato Paulista com os 4 grandes, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso para a torcedora, para o torcedor, isso é tudo que todo mundo queria. Vai jogar domingo, vai jogar segunda, gente, isso é um detalhe. Os 4 grandes estão lá e vão ser jogos muito interessantes. E o Corinthians vai ter que dar um jeito de ser Corinthians em todos eles, na Libertadores ou no Paulista. Para o corintiano e para a corintiana, Paulista vale bastante coisa. Não adianta depois perder para o Santos ou perder e falar, não estou nem aí. Estamos aí sim. E aí precisa mudar a postura, mas pode mudar o time também, né, PVC? Será que a gente tem a volta do Garro depois dele ser poupado na última partida contra o Mirassol? Aliás, o senhor gabaritou, hein? Ele cravou a escalação do Corinthians aqui no fim de semana. Eu não falei de 1 a 11, eu falei que o Garro não começava jogando e o Alberto Memphis jogava e ia ter mudança na zaga. Que o Andilé ia pro jogo, talvez entrar ao longo da partida, e que ia ter mudança na zaga também. Hernan, eu acertei o São Paulo também, né, na terça-feira, que eu falei que o substituto do Paulo Maia era o Alan Franco. Eu não acertei o Ferrari. Eu falei o Alan Franco e sem o Luciano. Eu acertei a escalação do São Paulo. Mas a diferença é a seguinte, aí tem uma diferença. No São Paulo, o que eu falei era de observação. No Corinthians eu falei porque eu tinha informação. A diferença é que eu tinha informação do Corinthians. Que o Garro não ia começar jogando, como não começou, o Angeleri ia pro jogo, mas não necessariamente para começar o jogo, ia ter mudança na zaga. O Garro entrou só no fim da partida, né? Foi realmente poupado, ele que vem de um histórico aí de um problema no joelho desde o ano passado. Porque o Garro tá com problema do joelho e tá com problema um pouco da alma do que aconteceu com ele